Olá e vamos a mais um vídeo da série Partidas Extraordinárias. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online e aulas ao vivo para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Hoje eu vou trazer uma partida desse torneio de Las Palmas em 1996 e foi considerado o torneio mais forte de todos os tempos, mais forte da era moderna. Torneio com média 2.756, não sei se quebrou esse recorde de lá para cá, né? Em 96, então, eram os melhores do mundo, 6 jogadores, jogando ida e volta, 2 partidas contra cada jogador. Tivemos aqui uma diferença de 1,5 ponto do primeiro para o último, que foi o Karpov. O Kasparov era o campeão extraoficial, não da FIDE, e o Karpov era o campeão da FIDE. Então, um torneio que mostra também que, apesar de eles estarem jogando um torneio não oficial, o Kasparov e outros jogadores, inclusive o Kramnik, que depois disputaram, representava uma maior força, era mais representativo que o oficial da FIDE. Né? Então, o Karpov, ainda depois de perder para o Kasparov, ainda recuperou o título, não jogando contra o Kasparov, mas jogando matches menos difíceis, que seria contra o Kasparov. Né? Então, esse torneio foi importante, mostrou um quadro aí de uma época, né? Como o campeão extraoficial era disparadamente aí o mais forte da época. Né? O Kasparov ganhava todos os torneios de uma maneira muito convincente. Inclusive eu vejo o Carlsen de vez em quando tropeçando, não ganhando torneios, e eu peguei essa fase do Kasparov, era torneio, você esperava ver de que maneira o Kasparov ia passar por todos os adversários, e ele sempre fazia isso. Então raramente a gente via ele perdendo uma partida. Foi um jogador muito consistente. Mas vamos ver aqui a partida do Anand, que estava subindo aí, já era um super destaque no mundo já. Aqui no Chess Games tem uma seção aqui dos campeões mundiais. Você pode olhar no menu aqui do rodapé, geralmente está aqui. E tem todos os matches, tem um pouco da história. E cada match vai ter um pouquinho de história quando você clica. Então aqui mais ou menos nessa época, Karpov e Kamsky disputaram. Então tem um pouco da história, fotos e como foi o match. E nessa época Kamsky era um prodígio aí, né? Que nasceu na Sibéria, mas depois se naturalizou americano, né? Foi jogador mais um que saiu de fora e foi ser jogador americano. Bom, vamos à partida que eu separei. É uma partida do Anand vencendo o Karpov. E por que me chamou a atenção essa partida? Porque no momento eu estou fazendo o curso de combinações, estou me deparando com muitas combinações, muitas que eu já conhecia, outras não. Essa aqui eu conhecia, por exemplo, a combinação que acontece aqui nessa partida, mas achei interessante que há poucos dias eu publiquei um vídeo chamado Presente de Greco, onde eu estava sugerindo que o nome desse sacrifício em H7 deveria ser Presente de Greco e não Presente de Grego, e aí no vídeo eu explico por quê. E esse padrão se repete ao longo dos anos em diversas partidas, né? E vamos ver uma versão moderna aqui do Presente de Greco. Bom, vamos à partida então. O Anand começou com cavalo F3, veio D5, D4. Jogou igual o Fianderson, não permitindo aqui se jogasse a rete, não permitindo um avanço, ganhando espaço, mas isso é só uma questão de gosto. Então o Anand jogou D4 e foram aqui para o gambito da dama. Karpov jogou a variante do gambito da dama aceito, né? D toma C4 e veio E4. Como existe um atraso aqui, não tem o cavalo F6, ele pode jogar o E4 nessa posição. Veio o B5, segurando o peão, não vai entregar tão fácil esse peão. A reação típica aqui é jogar A4 e capturou, jogou B3. Essa é a reação aqui para tentar minar, mas o Karpov tem um lance muito bom aqui, que é bispo B7, fazendo um contra-ataque em E4. B toma C4, o Anand capturou e trocou um peão aqui da ala por um peão central, está com um peão isolado, mas tudo bem, ele tem um bom desenvolvimento, agora ganha um tempo no bispo, com cavalo C3, agora, depois de
rocar, ganha um tempo e melhora o cavalo. A6 vai limpar toda a ala da dama aqui, vai ser um peão isolado bem assim atípico, né? Vem bispo F3 para trocar e enfraquecer um pouco as casas brancas, porque se acontece a troca, dama toma atacando a torre e o peão aqui já está cravado, né? Então esse bispo ali é importante. O Karpov jogou cavalo D5 para manter o bispo e o Anand capturou. Veio o peão toma, já foi uma concessão, né? Mas se toma de bispo e acabar ficando aí também cravado. No momento está cravado porque tem um raio-x aí, torre toma 8 e o bispo está atuando lá em A8. Mas o Karpov tomou de peão e veio torre B1, dama B6, bispo E2, reforçando ali o ponto B5, peão toma, torre toma, ganha um tempo na dama, dama C7, bispo F4. De repente a posição do Anand ficou muito boa, mas está uma estrutura simétrica. E eu falei do presente de Greco, nem sinal, né? Mas vamos já encaminhando, já lembrando da combinação. Vamos ver os requisitos. Não tem cavalo defendendo, apesar de não ter um peão aqui em E5. Não tem cavalo tão próximo, né? Teria que trazer um cavalo, aí sim evitaria. Mas veio o bispo D6, bispo D3. Então o Anand já aponta o bispo ali para o roque, mas ainda não está maduro o sacrifício. Vem bispo A6, e agora Karpov deve ter pensado, a torre vai sair, eu vou trocar e vai ficar muito seguro, provavelmente vai terminar no empate, essa posição poderia ter um F6 depois, né? Tudo depende da troca do bispo de casas brancas. Mas o Anand falou, é agora ou nunca, se eu tiro, troca, e o máximo que vai conseguir é um empate aí, né? Então o Anand utilizou aqui uma versão moderna do sacrifício, então usou as ideias, né? O Karpov aceitou, veio dama H5, rei G8, e agora como passar a torre? Claro, essa torre que está atacada vem para cá, está sacrificando aqui, mas se tomar aqui, como é que segura? A ameaça do mate ali, né? Ainda mais que o cavalo defende, então não tem nenhum F6, segue mate do mesmo jeito, em H7 ou H8. Então, nesse momento, o Karpov capturou o cavalo, o Anand faz mais um intermediário, sempre é bom um intermediário, né? A gente não precisa ser reativo ao último lance, então o bispo toma e você fica pensando de que vai tomar o bispo. Não, procure intermediários. Se você cria uma ameaça maior que o bispo que está aqui para ser recuperado, essa ameaça vai ser prioridade. Aí veio o F6 e agora ele toma de peão, já está quebrando ali também o roque, pode jogar E6, né? É uma ameaça. E6 ataca a dama, dama F4, dama H7, mate. Então veio dama E7, o Anand entrou e segue ameaçando, e a torre fica aqui atacada. Jogou muito inspirado aí o Anand nessa partida. Agora ele toma, ataca a dama do Karpov, Karpov tira. O que aconteceria se viesse aqui? Talvez simplesmente toma F6, abrindo a posição. Tá vindo com torre E1. Se dama toma... Bom, tá tendo muitas coisas aqui. Inclusive torre toma, torre cheque, né? Como é que ele vai defender essa dama? Ele vai acabar levando um cheque aqui ou perdendo a dama direto. Então não podia jogar a torre F7. O Karpov jogou dama E6. E aí o Anand muito calmamente ele avalia a vantagem em relação à segurança do rei, né? Ele abre aqui, ameaçando torre A7. Então continua sem poder tomar a torre. Vem cavalo C6, finalmente desenvolve, e aí o Anand joga torre cravando o bispo, né? E como está o material aqui, uma peça por 3 peões, mas o que conta mais na posição é a segurança do rei. Aí veio o rei D8, Karpov tenta se arrumar, muito difícil aqui, H4,
Geralmente em trocas de peões por peça, um dos temas é avançar um peão de H bem rapidamente. Veio o bispo B7, o Anand não troca, joga a torre C1, vem bispo A6, ele volta, bispo B7, e aqui ele muda de coluna, vem para a coluna D. Aí o Karpov volta a jogar o bispo A6, está realmente sem ter o que fazer. E o Anand joga dama B1, ameaçando simplesmente essa entrada aqui. Vem torre F6 e aí segue bispo G5. Eu não podia tomar agora, né? Aqui também não pode, torre B8, o bispo está apontando. Fica difícil, né? Fica difícil dar um bom conselho aí. Se tirar a dama também vai ter essa coluna. Ele pode dar o cheque. Se jogar aqui tem mate, dama C7. Se jogar para lá... Bom, temos muitas coisas aqui. Inclusive esse aqui parece que é o mais mortal, né? E aí tá caindo tudo. Tá caindo aqui em E5. Se jogar em E7 tá caindo. Pode trocar as damas antes. Pode fazer uma série de coisas. Então, rei no centro aí do Karpov, o sacrifício bispo H7, que eu chamo de presente de Greco, e aconteceu nessa partida uma versão bem moderna. Isso mostra que os temas devem ser estudados, e isso vai ter no curso de combinações, muitas comparações de combinações que já aconteceram há 400 anos atrás e continuam acontecendo, porque o tema não sofre melhorias, o tema acontece ali de maneira exata. Então uma combinação, quando você vê uma combinação do Greco de 1600, 1620, que é um sacrifício lá em H7, se ele fez precisamente, essa combinação não vai ter melhorias. Então é um campo do xadrez em que não tem novidade teórica. Então as combinações se repetem com padrões idênticos ao longo dos anos, e isso vai ser um tema recorrente aí no curso que está para sair sobre combinações. Até o próximo vídeo da série Partidas Extraordinárias. Até lá, valeu!